Olá, estamos no ar. Mais um episódio do Florida Connections Entrevista. Eu sou Marcos Crivellari e está aqui meu grande amigo, professor Cláudio Carvajal. Ele sempre tem muitas coisas interessantes para conversar, para nos ensinar, mas hoje, especificamente, ele vai falar do livro. É um livro que ele já lançou, se eu não me engano, já está aí na segunda edição e está vendendo bem. Então, eu já vou aproveitar. Professor Cláudio, fale de você, já vamos fazer um marketing aí do seu livro. Muito obrigado por ter aceito aqui o convite. Eu que agradeço aí. Bom dia aí, professor Crivellaro, a toda a audiência aqui das redes aqui da BAM School. Bom, me apresentando um pouquinho melhor, né? Eu sou o Cláudio Carvajal, atuo na educação superior aí há mais de 20 anos, né? Na área relacionada aí a negócios e tecnologia. Também sou empreendedor, né? Sou cofundador da Singular Next, uma aceleradora de startups, venture building e consultoria na área de transformação digital. E como o professor Crivellaro muito bem citou, né, para mim é um prazer, uma honra aqui estar com o colega nessa live. E amanhã nós vamos falar bastante sobre esse livro aqui, Aí, ó, tecnologias exponenciais, Exponenciais e Inovação inovação Corporativa. corporativa. E esse livro é um livro que traz aí uma síntese de bastante tempo que eu tenho atuado aí na área de inovação, tanto na parte acadêmica quanto na parte empresarial, partilhando, né, alguns pontos que são interessantes, para, acho que, 2 públicos principais aí, né. Primeiro, quem está pensando em empreender, criar seu próprio negócio. Para quem vai começar. Hoje nós temos aí, inúmeras oportunidades para empreender, inicialmente até com aporte de recursos baixo, mas que, pode criar negócios altamente escaláveis, né, como a gente fala, negócios que crescem rapidamente, com relativamente baixos investimentos, né, inicialmente. Então a gente aproveita a conectividade, a economia de rede, o fato de que as pessoas estão conectadas, né, 24 horas por dia aí, e isso abre novas possibilidades de negócios nessa economia digital. Pelo que o mundo digital oferece, né, dá para ele ser criativo, ser empreendedor. Exato. Então você tem empresas, que nascem, né, com relativamente um baixo investimento e num curto espaço de tempo se tornam empresas valiosíssimas, né, acho que no limite. E a segunda parte do livro traz aí também, as possibilidades que as empresas já estabelecidas, as grandes empresas, têm, de se reinventar, de ampliar seu portfólio de produtos e serviços, de explorar novas possibilidades, também se adequando a esse contexto, né, da sociedade 5.0, né, que esse é um momento em que todas as pessoas estão conectadas, estão consumindo cada vez mais produtos digitais e querem ter uma experiência com as marcas, querem consumir produtos e serviços, num mundo, que a gente chama de phygital, né. São experiências que convergem, interações entre o digital, entre a web e o mundo físico, né. Tudo se conecta atualmente. Você menciona no livro que as tecnologias exponenciais não são só sobre ferramentas, mas também sobre mentalidade. Pode explicar para nós um pouquinho melhor, Cláudio? Então, para que a tecnologia seja incorporada aí nos ambientes empresariais, ela precisa ser, alinhada à estratégia, ao modelo de negócios, né, à essência de cada empresa. Então a gente, começa a transformação trabalhando essa revisão da estratégia, propósito, visão e permeando isso na cultura. E foi bom você ter trazido essa questão, porque aí a segunda parte do livro ele aborda, o papel da área de inovação para a transformação digital nas empresas, que é justamente, né, o passo anterior à aplicação da tecnologia, e as tecnologias exponenciais, né, são chamadas exponenciais porque elas têm um alto impacto, né, um alto poder de transformação, ou seja, elas, alteram aí a realidade numa velocidade exponencial. Mas para que as empresas adotem as tecnologias, né, para que elas façam aí o uso adequado das novas tecnologias, primeiramente ela precisa se rever, né, repensar o seu propósito, né, a sua essência
função do mundo que nós, vivemos atualmente. Vamos exemplificar aí, uma empresa que nasceu há 50, 60, 100 anos atrás, né. Quando ela nasceu, ela tinha lá um propósito, né, ela atendia necessidades, demandas, desejos das pessoas naquele contexto. E, obviamente, ao longo do tempo, ela vai se reinventando para adequar a sua atuação a um novo contexto. E quando a gente olha para esse contexto atual, que é extremamente dinâmico, incerto, um contexto bastante difícil de previsibilidades, então a gente tem, uma adequação, né, à inovação, buscando as empresas enfrentarem essa nova realidade, esse novo paradigma. Isso eu ia até te perguntar, porque eu sei, né, conheço aí o seu dia a dia corrido, além de tudo isso que você já faz, você está contando, você também presta aí consultoria, você participa de bancas, competições tipo Shark Tank. Muitas vezes também você já me confidenciou que você é chamado meio que para atuar um pouco como bombeiro, tentar colocar a empresa de novo nos trilhos. Você que anda muito por aí, o que que você tem visto aí nessas suas idas e vindas, Carvajal? É, o que a gente observa, a ideia já dando spoiler aí para amanhã, é que a gente, tem aí, dentro das grandes corporações, áreas de inovação cada vez melhor estruturadas. Há 10, 15 anos atrás, né, que não é muito tempo se a gente pensar em termos de história na área de negócios, né, as empresas, elas inovavam, obviamente, as empresas que não inovam, elas acabam se tornando obsoletas e desaparecendo ao longo do tempo. Então, as grandes empresas, né, que são empresas de sucesso, empresas sustentáveis, né, que, permanecem aí ao longo do tempo trazendo bons resultados, elas inovaram, elas sempre inovaram. Mas havia também uma inovação, de uma forma mais empírica, né, uma forma menos estruturada, sem uma governança, sem uma estratégia mais, delineada. E o que a gente observa nos últimos anos é que as grandes empresas, elas estão estruturando as suas áreas de inovação, estão criando aí uma estrutura de governança da inovação, e isso faz toda a diferença. Os pilares que a gente observa, né, nas grandes organizações, né, é uma inovação mais tradicional, que é voltada à pesquisa e desenvolvimento, então investimento em pesquisa, e alguns setores, até por uma questão regulatória, necessitam aí de uma formalidade maior. Exemplo, indústria farmacêutica, né. Então, para você desenvolver um medicamento, você obviamente passa por todo o processo científico, toda a validação de pesquisa científica, né. Indústrias de base, por exemplo, né, na área de engenharia, indústria petrolífera, né, também tem áreas de pesquisa muito bem organizadas. E mais recentemente, a gente observa aí uma guinada também, né, não que exclua essa a importância dessa inovação através de pesquisa, mas para o que a gente chama do Open Innovation. Bom, e é inovação ou inovação aberta, E é isso, explica para nós. Open o Open Innovation. Innovation, né, que as empresas estão, se aproximando do que a gente chama de ecossistema empreendedor. Então, nesse ecossistema empreendedor, a gente tem, nos últimos anos aí, uma crescente muito importante do investimento em startups. São ideias inovadoras, com alto potencial de crescimento, ideias de novos produtos, novos serviços, que tornam aí extremamente competitíveis e escaláveis, né, como a gente fala, com potencial de crescer rapidamente, e usando, obviamente, criatividade, inovação e tecnologia, muitas vezes aí tecnologias exponenciais. Alguns anos a gente podia citar a área de dados, né, o data science, data analytics, a área de dados como um todo aí como a grande, e tecnologia exponencial aí que estava no hype aí, né, em alta aí nas empresas. E nos últimos 2 anos, com a chegada aí da inteligência artificial generativa, Isso muda muita consumidor coisa, né. final, porque a Isso inteligência artificial ela mexe com o mercado, né. ela remonta aí já algumas décadas aí de, né, como área da ciência da computação. Mas recentemente a inteligência artificial generativa, disponibilizada aí através de grandes big techs, né, para o consumidor final, também está impactando muito o ambiente de negócio. E mesmo pessoas que não têm interesse de empreender que atuam nas suas profissões dentro de grandes empresas, têm uma oportunidade de melhorar muito o seu desenvolvimento profissional e até pessoal, né, Tem um no nível nome,
é o intraempreendedor, não é isso que eles falam? Exata, de ter o também chamado aí de empreendedorismo corporativo. Das grandes empresas, as pessoas têm aí uma possibilidade de trazer o o empreendedorismo como uma das ações de empreendedorismo corporativo, que é uma área do Open Innovation. Então a empresa ela cria lá na área de inovação, uma das dos caminhos é empreendedorismo corporativo, e esse empreendedorismo corporativo passa a ser, uma forma da empresa gerar inovação. Tanto para criar produtos e serviços, ou seja, igualmente ao que faz o empreendedor no mercado, profissionais dentro de uma empresa criam algo novo para a empresa, mas também empresas que criam novas empresas, que a gente chama de spin-off. Então a empresa cria uma aceleração própria e a empresa aí, então, desenvolve novas empresas, né, dentro do ambiente corporativo. Isso é muito interessante, porque é um dos pilares de reinvenção, de fortalecimento da cultura empreendedora das empresas atualmente. E isso é legal porque é um assunto, novo, né, são áreas novas ou eu também poderia até complementar, né, são maneiras diferentes que as empresas estão encontrando para realmente estarem todas, né, juntas, trazendo uma competitividade de ponta, trazendo qualidade em serviço. Então, quando eu pego o seu livro, Carvajal, eu fico lendo, né, a gente vai lendo mais de uma vez, vai entendendo, que é um tema que sempre nos intriga. Eu vejo que serve, né, para um aluno de vários cursos, até porque essas equipes que você estava citando aí, tem profissionais de várias áreas, né, então o seu livro se encaixa em vários cursos, estou certo na minha análise? Sem dúvida, né? A intenção do livro é trazer para uma linguagem mais simples, é esse universo das tecnologias e como elas estão mudando as organizações, né, e trazendo oportunidades para quem vai criar aí uma empresa, criar uma organização. Então não é um livro, até foi muito interessante essa sua pergunta, é que vai ensinar a desenvolver uma tecnologia específica, não é esse o propósito do livro, tá? É aprender a desenvolver software, não é esse livro, não é um livro, que tem essa intenção. Ele é um livro que traz um olhar de como a inovação está mudando o ambiente de trabalho, está criando novas oportunidades de negócios. Então, as tecnologias exponenciais são apresentadas numa linguagem mais simples, para que alguém sem nenhum pré-requisito sobre estudo de tecnologia entenda o que são essas tecnologias exponenciais, mas principalmente como que elas podem ser aplicadas no ambiente de negócio. É, eu a gente tem muitas conversas, assim, ao longo do dia a dia, e eu sei que uma dessas tecnologias exponenciais que você gosta e que você conversa com muita gente é o metaverso, né, que para muitos ainda é um mistério, né, uma coisa ainda não muito palpável, né, não lida com isso o dia inteiro, com constância. Então, o que que você tem visto aí nas suas consultorias e visitas ou nas suas aulas? Como é que isso aí está mexendo com o mercado de trabalho, de negócios, de educação? Acho que muita gente tem ouvido falar de metaverso, mas não entende muito bem ainda, né? O metaverso, na verdade, né, conceito que ele, por uma questão de previsibilidade, né, pensávamos que a gente teria aí Web 3.0, né, e um ambiente 3D para usar a internet um pouco mais cedo, né, e isso ainda não aconteceu. Então o que a gente está vendo atualmente, né, é o conceito mais de trabalho híbrido do que do trabalho imersivo, né, nas grandes empresas. Mas há uma tendência muito forte da gente ter nos próximos anos, com a melhoria da infraestrutura de TI e o acesso aí a ambientes mais imersivos, né, para a gente utilizar a internet, de que as pessoas possam trabalhar realmente no metaverso, né, num ambiente imersivo de realidade virtual e realidade aumentada. Mas nesse momento, né, que a gente observa as empresas, o que a gente já, tem prático, né, não como tendência, mas como prático, é que a gente consegue atualmente trabalhar com equipes, de qualquer lugar. É o work anywhere, né, que se diz aí, né. Então, você, trabalha com uma equipe que cada colaborador está num país, por exemplo. Na Singular Next, já trazendo um spoiler aí de amanhã, Legal, legal.
A gente trabalha com uma empresa de marketing que, nos atende para dar suporte às startups investidas, que ela atua, com pessoas que estão em países diferentes. Agora o head da empresa lá, o CEO da empresa está em Portugal, mas quando nós o conhecemos, ele estava em Londres, estava terminando seu mestrado em Londres, aí ele concluiu o mestrado, agora ele está mudou definitivamente com a família ali para Lisboa, em Portugal. Então ele sempre atende a gente, faz as reuniões, remotas com a gente, faz todo o trabalho com a gente, lá de Portugal. Aí na equipe dele, ele tem uma pessoa que está em Amsterdã, outra pessoa que está na Alemanha, agora nem me recordo a cidade, e uma brasileira que está aqui, no Rio de Janeiro. Então, cada colaborador da empresa está em determinado local. E eles fazem todo o trabalho remoto e nos atendem, melhor do que outro fornecedor que a gente tinha, uma outra agência de marketing que a gente tinha aqui no Brasil, com um preço mais competitivo. Eles atuam globalmente, então é fantástico. A gente tem uma competitividade maior, uma entrega qualitativamente, né, a gente avalia que é uma entrega melhor do que a gente teria com outros players que a gente já contratou anteriormente aqui, ah, e com uma vantagem muito grande, assim, cada pessoa está num determinado local, às vezes estão em cidades diferentes, em regiões diferentes, são nômades digitais. Isso é permitido pela tecnologia que já está disponível, né. Então, nesse nosso bate-papo aqui, né, você está aí no seu estúdio, eu estou aqui na minha casa, as pessoas que estão, interagindo com a gente estarão numa plataforma, né, acho que no Insta. Isso. Então, hoje nós já existimos digitalmente. Então, o Cláudio Carvajal aqui, né, tá digitalmente, o professor Marcos Crivellaro, as pessoas que nos acompanham em casa. Então, a gente já existe digitalmente, né? Você está nas redes sociais, você interage com as pessoas do seu trabalho, nas plataformas, da sua empresa. Então, isso tudo é uma convergência daquilo que é físico para aquilo que é digital. E Na aquilo que a verdade, gente faz eu digitalmente se ia até materializa, né? ia Esse é o te perguntar ponto. exatamente isso, né, porque os jovens hoje, a gente às vezes até toma isso como algo geral, né, o jovem gosta muito do digital, você está falando do mundo físico, mundo digital, e as ferramentas, né, que você diz aí no seu livro, elas passam por esse mundo digital aqui. Eu anotei algumas que você relacionou, dando um pouquinho de spoiler do seu, então você até falou aqui, inteligência artificial, também tem no seu livro aí internet das coisas, tem o blockchain, metaverso aqui a gente estava falando, que você destaca muito no seu livro que todo esse ferramental é para melhorar, né, o mundo real daí dos negócios, das carreiras. E falando em carreira, né, tem muito público jovem que estará nos assistindo, tanto essa gravação que vai ficar no Spotify, né, que é o MubiCast, e aí fácil, né, o pessoal vê o link lá, pode ver, pode esparramar isso aí nas redes sociais, e amanhã a gente vai estar no Instagram, que é no mube.school. E certamente cada vez mais aqui jovens têm vindo, prestigiado, fazendo perguntas. Como você é uma pessoa muito experiente, lida com tecnologia, é natural os jovens ficarem meio que te seguindo, te fazendo perguntas. Eu sei que é difícil prever futuro, mas como você tem escrito muito sobre isso, falado muito sobre isso, estudado, o que é que você imagina? Nem vou pedir daqui 20, 30 anos mas já é um futuro meio longe, né? 5 anos, Carvajal, dá para prever alguma coisa aí das nossas conversas, ajudar esses jovens talvez a ter um sucesso aí se for seguir o caminho A, B ou C? O que que você pensa aí? Amanhã, Crivella, eu vou trazer aqui a dica de ouro para você prever o Opa, futuro, hein? Mas só opa, amanhã. só Hoje opa, ainda não. então vai ter que assistir, além desse, vai ter que assistir a nossa entrevista, Não, exatamente. mas a gente tem aí realmente, né, os chamados futuristas, né, que são, pesquisadores que analisam tendências, né. Então a gente observa, hã, que a gente, analisando aquilo que vem sendo desenvolvido, que vem sendo pesquisado e observando o que está sendo projetado aí, né, para os próximos anos, é claro que a gente não tem assertividade, mas, de 100%, né. Mas a gente consegue identificar algumas tendências que devem aparecer aí para os próximos anos. Muitos
muitas das tendências que são previstas aí pelos futuristas, acabam acontecendo. Então é importante a gente analisar, né, através da ciência, através aí desses especialistas, né, aquilo que se coloca como tendência. E algumas coisas, elas acabam tendo um tempo diferente do que era previsto, mas acaba acontecendo, outras não. Mas eu vou dar só esse pequeno spoiler aí e a gente aprofunda mais amanhã. Legal. Então, vou aqui fazer novamente a chamada, né? A gente sempre faz o ao vivo toda sexta-feira, né? Independente de quem estiver assistindo esse vídeo em outros momentos, toda sexta-feira, 19h30, até umas 20h15. Sempre tenho convidados ilustres. Hoje está aqui o professor Cláudio Carvajal. A honra, né, dele aceitar o convite. Mostra de novo aí o livro, Carvajal. Quem estava pegando o começo da história, Só acessar o meu site, professorclaudiocarvajal.com.br, professor, tudo junto. e ali você consegue fazer a Cláudio aquisição do livro. Carvajal, E quem adquirir o livro aí, participando aqui da live com o professor Marcos Crivellaro, vai receber o livro autografado, viu? beleza. É bom que está tudo concentrado lá, né? Isso. Tem, um, Aí já tem, tem tem a outros própria livros aquisição do também. Eu livro. vi lá que E está tem. disponível também na Amazon e outras plataformas, né? Mas para receber aí autografado aqui, né, nesse momento especial, Show. tem que ser pelo site mesmo. Tem outros livros lá também que eu vi, né? No seu portal. Tem. Esse mês que vem, né, a gente lança aí o 15º livro, né? Juntos aí muitos Excelente. dos livros aí que eu publiquei aí, eu também tive a satisfação de fazer em Estamos parceria com o professor Crivellaro. seria assim. Mas esse daqui, o TAKE, né, Tecnologias Exponenciais e Inovação Corporativa, ele é carreira solo, esse aí Já está na esse livro segunda que trata desses edição e assuntos aqui da tenho, nossa live. tenho certeza que vai para a terceira, porque esse assunto se movimenta, né? E toda hora você vai ter que trazer novidades para nós, né? Exato, exato. E o pessoal que adquiriu o livro vai dando feedback, porque cada edição eu trago novidades, e muitas das novidades são sugeridas aí pelos leitores, né, e que contribuem bastante. O professor também tem uma atividade intensa no LinkedIn, né? Vocês podem procurar o professor Cláudio Carvajal no LinkedIn, que eu sei que ele escreve bastante lá. E é isso. Então, eu agradeço. Deixo aqui o momento para o professor se despedir também. E a gente vai se encontrar amanhã. E não só amanhã, mas toda sexta-feira às 19h30. Então, os canais são, sempre que há live, é o mubi.school. E sempre que você quiser ver essa entrevista gravada e as outras, com colegas também, com entrevistas excelentes, é o MubiCast, que você acessa pelo Spotify. Então, fica aqui agora a sua despedida, professor Cláudio. Novamente agradeço aqui, né? Uma honra participar aqui da live com o professor Marcos Crivellaro, e espero vocês amanhã, né? Preparados aí para a gente dar um mergulho aí no que há de mais atual, e estratégico em termos de inovação, tecnologia, e como que isso pode agregar aí, né? Tanto na nossa vida profissional, né? Como na nossa vida pessoal. Afinal de contas, até como cidadãos atualmente, né, tudo que a gente utiliza de serviços, tudo que a gente pensa realizar, depende da gente entender um pouquinho mais de tecnologia, de como que a gente utiliza, né, essas tecnologias no nosso dia a dia. Então, espero vocês amanhã. Será uma grande satisfação estarmos juntos. Então, tchau, pessoal. Até mais aí. Até a próxima.